Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com alegria, né, a gente poder estar aqui presente nessa casa que tanto nos auxilia, tanto nos fortalece para que a gente enfrente as dificuldades do nosso dia a dia. É uma casa de Jesus. E Jesus estando com a gente é a força do que a gente precisa para vencer os nossos problemas e as dificuldades. Então vamos agradecer pela oportunidade, pela saúde que estamos, né? Pelo bem-estar, sem dor, enquanto quantos não estão aí em situações difíceis, né? Então vamos agradecer por tudo isso. Então vamos falar hoje da caridade, né? Essa coisa que nos conecta diretamente com o Pai e com Jesus, que é o principal objetivo das nossas vidas, né? Ele nos criou para isso, para que a gente praticasse os seus objetivos, que Jesus conhece muito bem e veio nos mostrar, né? Veio nos ensinar há 2000 anos, com tanto carinho, e apoia o tempo todo para que a gente busque esse caminho e pratique no nosso dia a dia. Então vamos se abrir aí, né, nessas imagens lindas aí que falam tanto, né? Chico, que tanto fez pelas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, outro exemplo brilhante, e tantos outros, né, que sirvam de incentivo aí para que a gente busque no íntimo nosso, porque todo mundo tem a centelha de Deus dentro dele e todo mundo tem em agradecimento a tudo que a gente já recebeu. Tentar pôr em prática na vida, retribuindo pelos todos os benefícios que a gente recebe diariamente. Então vamos. Então na parábola do bom samaritano, né? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhada de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele de todas as nações, separar uns dos outros, como o pastor separa os bodes às ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então é Jesus, né? Preparou, a gente teve um tempo de amadurecimento e estamos nesse estágio na terra, partindo de provas e expiações para a regeneração. Então vai ser feito essa separação, né, daqueles que estão no caminho do bem, tentando praticar o bem, daqueles que não estão querendo participar. Deus respeita o livre-arbítrio de todos, né? Mas Ele é justo, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Então tem que haver uma separação, tem que respeitar a vontade de todos. Aqueles que querem praticar a vontade do Pai irão para a direita, né? São as ovelhas que Jesus vem trabalhando, o pastor, aquelas mais obedientes, resignadas, né? Agora aqueles que não querem, vai ser respeitado o livre-arbítrio, mas aqui nesse planeta não vai mais poder ficar. Então vai haver uma separação. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fala claramente disso. Então são decisões que a gente precisa resolver, né? Para que lado que a gente quer direcionar as nossas vidas, para onde a gente quer se empenhar, porque a hora é chegada. Fazem 2000 anos que ele veio aí, mostrando como que a gente deveria agir, e nem sempre a gente
teve ouvidos de ouvir, né? Então, está na hora da coisa e Jesus tem pressa para atingir os objetivos que a terra vai acontecer, né? Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio. Então, quando ele fala princípio do mundo, eu acho que é aí que a gente tem que começar a ver o trabalho de Jesus, onde fala no caminho, a caminho da luz, né? Psicografado pelo Chico, Emmanuel, nos esclarecendo que Jesus trabalha desde quando a Terra se desprendeu do Sol, há 4,5 bilhões de anos. Então é esse o trabalho de Jesus, preparando isso para que a gente viesse desfrutar de todas as coisas que nós desfrutamos no dia a dia e achamos com naturalidade que foi a natureza, mas não foi Jesus. Então estamos respirando aqui, todos beberão água hoje, tudo isso é do esforço de alguém, e esse alguém é Jesus. Então eu acho que a gente precisa ter consciência de todas essas coisas que a gente usa no dia a dia, a luminosidade do sol, o calor que nos aquece, para que a gente venha a ter consciência, para tentar de alguma maneira retribuir de todo esse esforço que ele fez e faz, né? Então a gente precisa ter consciência dessas coisas. Ainda essa semana estávamos falando lá no trabalho lá de baixo que da lição dai a César o que é de César, né? E Jesus fala: hipócritas, por que me tentais? Dai-me aqui o tributo. Então aquela moeda ou era de ouro ou era de prata, ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas e aquele metal? Ele viu a formação de todo esse metal, ele trabalhou para a formação. Então ele se põe ali numa condição de muito mais humildade do que ele realmente é. Uma coisa que a cabeça da gente ainda não consegue dimensionar o que sejam 4 bilhões de anos uma pessoa trabalhando para a gente estar aqui desfrutando com objetivos. E quais são os objetivos do Pai? A gente atingir os bons sentimentos, que a gente se trate como irmãos, um auxiliando o outro, um perdoe o outro. Qual, se a gente que é pai tem a centelha divina e a gente quer isso, vê isso nos nossos filhos, quem dirá Deus? Então é isso, esse sentimento que a gente tem que procurar desenvolver dentro da gente. Essa solidariedade, essa fraternidade, de nos auxiliarmos para fazer a vontade do Pai. Porque Jesus conhece a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. E Ele trabalhou todo esse tempo para nos proporcionar tudo isso. Agora ele tem metas a atingir. O planeta tem metas a atingir. Aí depende do esforço de cada um. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perguntamos ainda na segunda-feira: quanto tempo a gente está dando as coisas para César e quanto tempo a gente está dando voltado para as coisas de Deus nas nossas vidas? Eu acho bonito o Espiritismo que ele não faz cobranças, mas ele dá essa consciência para que cada um se analise como tem agido. Porque
como Jesus fala, cada um segundo as suas obras. A hora do nosso desencarne, o resultado vai aparecer. E a gente encarnou para quê? Para se melhorar, adquirir valores eternos, finalidades de Deus, finalidades que Jesus trabalha há muito tempo. E aí, como que a gente está se empenhando nessas tarefas? Essas tarefas são individuais, buscando aproveitar as oportunidades do nosso dia a dia, nos relacionamentos, nas pequenas coisas, nos auxiliando, estando mais aberto para o nosso próximo. Então eu acho que é isso que a gente, tendo consciência do tanto que Jesus trabalha pela gente, é que a gente deve também tentar retribuir de alguma forma, fazer alguma coisa nesse sentido, mesmo que a nossa capacidade seja pequena hoje, mas é pelo exercício da prática que ela vai crescer. Veja onde chegou o Chico, a Madre Teresa de Calcutá. Mas da onde eles começaram? Começaram lá de trás, com pequenos atos. Essa não é a primeira encarnação deles, que eles estão nesse caminho. E a gente precisa aproveitar o tempo nosso aqui, que parece que é longo, mas é muito curto. A transformação de um carvão em diamante. Olha só, quanto tempo demorou isso? Capacidade de Jesus, uma coisa escura numa coisa brilhante, linda. É isso que Ele espera dos nossos corações, essa transformação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, em amor, em caridade, para o nosso semelhante. Esses são os verdadeiros tesouros que a gente pode carregar onde a gente estiver. E quanto tempo a gente tem trabalhado para isso? Que pressão sofreu um Chico Xavier para conseguir desempenhar as tarefas que ele desempenhou? Uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. Quanta fome ele passou para libertar um povo inteiro dos ingleses. Então você vê que foram pressões duras, e a vida muitas vezes age com pressões sobre a gente. Mas qual o objetivo da nossa transformação? Nelson Mandela, 27 anos numa prisão, quebrando pedra, e entra como presidente e liberta também o povo sul-africano, também dos ingleses. Quanta pressão sofreu essas pessoas, mas tem um rumo, tem um caminho, tem um objetivo, e é isso que a gente precisa ter claro na cabeça da gente, os objetivos de Deus, por acima de tudo, para que a nossa vida dê certo, para que a gente vença as pressões de fora. E por maiores que sejam as pressões, as dificuldades, os erros, porque a gente só aprende errando, essa é a maneira da gente aprender. Por maior que sejam, Deus é Pai, Ele está ali do lado. Ele está fora, Ele está dentro. Como faz o universo todo trabalhar em harmonia? Como que a gente pode achar que uma hora Deus esqueceu da gente? Essa é a maior preocupação dele, e que Jesus se empenha para isso. Trabalha constantemente. Ele conhece a cada um de nós profundamente e deseja ardentemente que a gente pratique esses sentimentos,
de solidariedade, fraternidade, auxílio, perdão, para que a gente entre na vivência dos objetivos do Pai e que Jesus trabalha. São esses objetivos que Jesus veio implantar na terra e vai conseguir, porque é a vontade do Pai e Jesus trabalha para isso. Por isso que ele tem pressa que o fogo se acenda, o fogo da purificação. Ele tem metas a atingir. Olha o tempo que ele trabalha. E aí? Como a gente tem se empenhado no nosso trabalho íntimo? E como a gente andou meio descuidado esses tempos, como a coisa vem apertando muito, a gente tem dificuldades aonde a gente não fez as nossas tarefas como deveríamos, a atenção que nós deveríamos dar para as coisas reais de importância. A matéria nos distrai muito, ela é necessária, é lei de Deus, mas nem só de pão vive o homem. E a vida é muito rápida. Então são esses valores que a caridade Jesus mostra e põe acima de todas as coisas. Porquanto tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Então respondeu-lhe os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar? O Rei Jesus me responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, são essas as oportunidades que a gente tem durante a nossa vida e como estamos a aproveitá-las. Eu acho que isso é que a gente precisa estar atento. Mais olho no olho, querer saber dos nossos irmãos, o que estão passando, porque muitas vezes as dificuldades são muito maiores do que as nossas. Muitas vezes a gente se acha injustiçado. Quando a gente se acha recebendo uma coisa que a gente não merece, a gente não se abre para o auxílio, não se abre para o outro. Está lá. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Não sai disso. Ou está em vidas passadas ou nessa, que nós passamos os nossos apertos. Mas é justiça do Pai. Então a gente está aqui é para evoluir e aceitar resignadamente as dores que a gente passa, para que a gente possa se abrir para o nosso semelhante e não se achar muitas vezes vítima e não aceitar o que a gente passa na vida, porque tudo que o Pai faz é para o nosso bem. De um jeito ou do outro, nós vamos brilhar a nossa luz. É isso que Jesus nos fala. De um jeito ou do outro, a gente vai chegar lá. Mas quanto mais a gente estiver agindo e buscando, se esforçando nesse sentido, menos a gente sofre. Mais rápido a gente chega, atinge os objetivos do Pai. Porque a gente só merece ser feliz quando a gente proporciona alguma felicidade para o nosso irmão. Tivemos o exemplo aqui do Salvador, que desencarnou há pouco tempo, e ele praticava isso. Quantos muros ele foi erguer por aí,
arrumar telhado. Então, em pouco tempo aqui dentro, ele praticou essas coisas. E a gente sabe da situação atual. É natural certa dificuldade, mas está bem. Por quê? Porque pôs em prática, aproveitou o tempo da melhor maneira possível. E como a gente está a aproveitar o nosso tempo aqui. Parece que é longo, mas, como o Jamiro fala, vai que é essa noite, né? Quem está pronto para largar o corpício aqui, desapegar das coisas do mundo, né? Então a gente precisa estar se abrindo, trabalhando essas coisas para a única certeza que a gente tem. Então é pisar quente, tentar absorver os ensinamentos de Jesus o mais rápido possível, porque é o que vai nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades com maior lucidez, aceitação, sem revolta, sem apego, está aberto, tendo a certeza que Deus é Pai, essa confiança no futuro, viver sem temor, com confiança. Deus é Pai e sabe auxiliar os seus filhos. Mas a gente precisa estar se abrindo para Ele confiante, para receber esse auxílio. Está lá na 886, no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha, se a gente tivesse guardar só isso na cabeça, o dia todo, a vida da gente estaria resolvida. Porque, olha, tratar todo mundo bem, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições, aceitar os outros como eles são, não como que a gente gostaria que fosse. Porque os outros também têm que aceitar a gente, né? E também temos grandes imperfeições que são duras para os outros engolir. Mas a gente precisa ser indulgente, aceitar o outro como um filho de Deus, né? Ver isso é o principal, para a gente ter respeito e buscar, não deixar que as imperfeições dele se afastem da gente, crie um isolamento, um distanciamento. Isso não pode. A gente tem que acolher a todos como são. É fácil? Não é, mas a gente precisa trabalhar as nossas dificuldades. A gente precisa saber, claro, quais são os objetivos que a gente tem que atingir. O que a gente precisa fazer para se melhorar. Perdão das ofensas. É fácil perdoar? Mas qual foi o último ensinamento de Jesus? Em que situação que ele estava? Então, quando a gente não consegue, vamos pedir força para ele, porque ele tem a capacidade de perdoar, a gente ainda não tem. Mas vamos pedir que volto lá atrás. E o que um pai quer? Briga entre os filhos? Deus quer isso? Como que vai se instalar o reino de Deus aqui na terra, se a gente não melhorar essas dificuldades nossas, imensas, que a gente todos tem? Mas a gente precisa aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Antes de fazer uma prece ao meu pai, vai, reconcilia-te com o teu irmão. É isso que ele nos pede. É muito mais importante fazer a amizade, voltar o relacionamento, do que pedir para o pai, fazer uma oração para ele. Benevolência. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a manifestação. Então, nem sempre a gente é essa afabilidade e essa doçura dos nossos semelhantes, né? Mas
mas a gente precisa estar tentando ser mais doce, mais amigo, mais fraterno com todos, aproveitando os relacionamentos. E hoje está muito distante, né? Cada um com o seu celular e aperta botão o dia inteiro lá e relacionamento um com o outro, e aí, como é que fica? Né? Cada um preocupado só com as suas coisas, um olha mais no olho do outro, tá difícil, hein? Cada um num canto na casa e... Então a gente precisa indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. A indulgência atrai, acalma, reergue, né? Ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Isso é ótimo para mim, porque eu tenho mania de ser rigoroso, sempre fui com meus filhos, e não traz bom resultado. Não traz. E tem pessoas que são doces, têm essa capacidade de atrair numa conversa simples. A hora que você vê, tem 3, 4 em volta dela e está ali um ambiente gostoso, né? Por quê? Porque é a indulgência, com as imperfeições alheias, aceitando o outro como ele é, não se fixando no erro do outro, mas sim nas qualidades. Perdão das ofensas. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela encerra. Porque fazer o Pai Nosso é fácil, mas e aí? E o compromisso que você está assumindo quando você faz o Pai Nosso? Você está pensando naquilo que você está assumindo para perdoar a ofensa dos outros, assim como nós perdoarmos os nossos semelhantes, né? Então são coisas que a gente precisa estar pensando e trabalhando. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade. Porque não há caridade sem humildade. E muitas vezes quando a gente não aceita o outro, por quê? Porque a gente se acha melhor que o outro. Isso é o quê? É o orgulho. Então é difícil a gente se colocar na mesma altura de todos. Tá ali ombro a ombro, lado a lado. É difícil. Por quê? Porque a gente se acha melhor. Isso é o orgulho. Com o orgulho não há caridade. Não há caridade sem humildade. E a gente se colocar na posição de todos, é difícil. A gente precisa ter essa consciência. Que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos do outro. E esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Porque quem foi que criou todos? Foi Deus. Então todos são filhos de Deus. Esse é o maior respeito que a gente tem que ter por todos. Estejam no maior grau de erro que eles tiverem. A gente tem que ter essa consideração, porque é um filho de Deus. E uma hora ou outra ele vai atingir a perfeição como nós iremos atingir.
Então a gente tem que ter esse respeito por todos, indistintamente. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Como condição única, olha só. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Devotamento e abnegação. É essa a sabedoria humana reside nessas duas palavras, que é a negação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Dedicar um pouco do nosso tempo mais ao nosso próximo. É assim que a gente vai ter merecimento para receber. Se a gente não der para o nosso semelhante, só querer para você, isso é orgulho, é egoísmo. Como que a gente vai ter merecimento de receber auxílio? Se a gente só pensa na gente. A gente tem que se abrir para o outro. Está o exemplo aí do Chico, Madre Teresa, um Gandhi. Como desencarna uma pessoa dessa que ajudou um país inteiro? Nelson Mandela, uma nação inteira. E aí, quantos são gratos? Que felicidade ele recebe, que vibração amorosa de tantos que estavam sofrendo ali. Então é isso. A gente precisa conquistar amigos. Quando a gente faz uma pessoa, a avó dele está desencarnada do lado, o avô está vendo, e na primeira oportunidade eles querem retribuir para a gente. Esse vai ser o advogado no nosso futuro. Quando a gente estiver necessitado realmente, em dificuldades maiores, vai ser o bem que a gente tiver feito do nosso semelhante. E esses valores a gente são eternos, a gente leva para onde a gente estiver. Enquanto a parte material, que a gente perde tanto tempo, vai ficar tudo aqui. A gente tem que se abrir mais para essas coisas. Todo mundo tem dificuldade, mas estar aqui no centro, trabalhando, estudando, é uma maneira de você estar com isso vivo dentro da gente. Porque cada vez que a gente vem aqui, a gente é relembrado dessas coisas tão importantes. Isso torna-se mais vivo dentro da gente. O objetivo fica mais lúcido. Então a gente precisa aproveitar o tempo nosso, que não é muito comprido não, parece que é. Caridade e humildade, tal é o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nessas palavras. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, que Jesus deixou muito claro. Toda a lei e os profetas estão aí. De uma maneira simples. Jesus nasceu na manjedoura, os seus ensinamentos são simples, difíceis de serem praticados. Ou seja, Deus acima de tudo, e fazer para o outro que a gente gostaria que nos fosse feito. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus.
não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. É o lema do Espiritismo. Então, é muito claro isso para a gente, mas muito difícil de pôr em prática, porque a gente só souber e não tentar se esforçar para praticar, o que adiantou? Tem que adiantar. A religião é no nosso dia a dia, é aí fora, no nosso contato com a vida. Aí é que ela tem que a gente ver o efeito do que a gente está buscando aqui dentro. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Então, essa ação da vontade, a gente vê no Salvador. Ele vindo aqui, trazendo betoneira, fazendo, arrumando, não só aqui na casa espírita, como na casa das outras pessoas. Então, isso é força de vontade em pôr em prática. Assim como um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Chico que ficava aí até de madrugada, recebendo as pessoas, psicografando 400 e poucas obras e ainda cumprindo o horário de funcionário público. É fácil uma coisa dessa? E às vezes a gente passa o dia inteiro sem movimentar uma coisa em relação ao nosso semelhante. Aí é que é o problema, né? Quanto tempo a gente está ocupando a nossa vida com as coisas de Deus. Então, eu acho que o Espiritismo deixa a gente com a nossa consciência bem lúcida do que é para ser feito. Agora, depende de cada um o esforço individual. Que eu espero que cada um se empenhe para receber todos os benefícios de Jesus, né? E de seus trabalhadores. Porque cada vez que a gente se movimenta nessa direção, a espiritualidade superior se aproxima da gente, com aquele empenho. E muitas vezes a gente recebe o efeito ali na hora. Eu sempre falo que Deus paga à vista o bem que a gente faz. As dificuldades Ele parcela, porque não tem caridade maior do que os esquecimentos das nossas faltas passadas. Porque a nossa consciência não conseguiria encarnar e a gente levar uma vida equilibrada se a gente tivesse consciência de todas as faltas que nós temos. Então nós pagamos a 100ª parte, porque o Pai divide em várias prestações, pela sua bondade e misericórdia. Então a gente está aproveitando que é onde um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. E a espiritualidade está aí, pronta para atender aqueles que se movimentam nessa direção, que são os Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que recebeu o comando de Jesus. Eles estão aí sim. E que Jesus esteja aí cada vez mais latente no coração de cada um de vocês, dando essa força para que vocês se movimentem nessa direção e recebam os benefícios. É isso que eu desejo a vocês todos, a nós todos, né? Boa noite a todos.